Mas agora temos o nosso grande hermano que sabe tudo de política sul-americana e vai falar como, presta atenção, a Venezuela, Cuba e Argentina eram antes do socialismo. Com vocês, o Gustavo Segré. Delícia, O Segré, ele dá show. Ele é argentino. Sim. Torcedor do River. Torcedor do River. Não, do Boca. Flamengo. É do Boca. River, vou embora. Ele é boludo, não assumido. Torcedor do Boca. Ele é empresário, ele tá aqui no Brasil há 30 anos. 38 anos. 38 anos que ele está aqui no Brasil, ele é um grande empresário e ele fica entre a Argentina, ele apresenta também e um pé no samba. Um canal La Nación, que é um canal muito bacana de notícia na Argentina, que você pode acompanhar aí pelo YouTube também, que eles transmitem igual a Jovem Pan, e ele gentilmente vem aqui e já tem um grande número de fãs. Sim. Eu vi. Sim. Muito obrigado. Você tem um grande Emílio? número de fãs. São pessoas que gostam do muito de você. Mas você é um cara muito bacana, nem parece argentino. Sim. Verdade. O outro dia um falou, você conseguiu que eu sotaque. gostasse de um argentino. Isso. Mas isso é graças ao pânico. Não é isso. você é muito simpático também. Porque a gente tem essa disputa futebolística e tal, e não sei o quê. Mas o argentino é muito bacana, é engraçado. É um lugar que a gente tá tão próximo, mas ao É mesmo verdade. tempo... Mas você sabe que antes da Copa do Mundo, eu vou te trazer um presente. Sim. Que é uma camiseta, metade argentina, metade brasileira. Não, Isso dá um jamais. azar. Metade isso dá um Pelé, azar. metade Maradona. Não, isso dá um azar. Vai lá no Não, jogo. Eu vou falar um negócio Vai pra te você. perder a Copa. Presta atenção. Menino Ney vai trazer o caneco pro Brasil. Vai. Nem adianta Vai vocês terem alguma esperança. O Messi, ele pipoca. O Messi está morto. Eu não sei. Vamos ver, vamos ver. Nem manda o O time. Messi não tem título internacional. Mas o lado bom dessa camiseta é que você sempre consegue torcer por alguém que Mas a gente ganha. não quer. Sim. Você não Mas perde sempre. eu passei A camisa do assim. Peledona. Por exemplo, o Maradona é um cara que eu passei a respeitar muito, porque o Maradona é um cara muito legal. Sim. Tem muita série agora sobre o Maradona. Tem. Tal, um cara Muito bom exemplo também para as crianças. porque o Maradona... Não muito. Esses jogadores jogaram na década de 90 e tal, na Europa, a gente pouco viu Nápoles. aqui, né? Sim, porque não tinha transmissão. Não tinha essas. Não é como é hoje, né? Que tem rede e tal. A gente não tinha isso. Mas é muito bacana a trajetória do. Não, e o Maradona- amor que eles têm pelo Maradona, né? Jogando futebol, Maradona, incrível. Gênio. Era impressionante. Ele Mas é o tão- Messi também Ele é hoje... tão bom, bom, que eu acho que ele, se fosse brasileiro, estaria entre os 5 melhores. É bom. Então, Pô, não, vários jogadores. Não, melhor que o Ronaldinho não é. Não é. Não, é bom. É bom. Não, o Maradona é bom pra caramba. E o Ronaldinho não é. Quantos dias sem treta tinha? Não, mas... Hoje vamos ter treta, se continuar o Sami desse jeito. né? Mas deixa eu falar uma coisa pra você. O Messi não tem Maradona. Copa do Mundo, pô. Não. Pera lá. Não é questão de Copa do Mundo. Não, é sim. Não é, sim. não. Não é. E Não aí é, que não. tá o erro. O Maradona, ele ia no time mais fraco. O Maradona, ele morreu sendo técnico do pior time. Sim. Eu tô do achando pior que você se identifica com a Não, gente. não é. Eu digo, O Maradona. não. Porra, é o Maradona, cara. Você, Não, é o você é o Maradona. nosso Maradona, Emilhão. Você não sabe o que você time tá mais falando. fraco. Deixa eu te falar. O Maradona, você não consegue entender o amor que os caras têm, porque o Maradona não tinha esse negócio de melhor time. Eu quero estar nos melhores. Não tinha esse negócio. Jogava com amor. Ele jogava com o coração. Não é isso? Ele Era levou, torcedor, né, também. ele foi o campeão do mundo de 86. Foi ele. Exatamente. Foi ele. Exatamente. Ele ergueu levou o nas Nápoles. costas. Nápoles? Ele é quase um Romário, diríamos. Levou nas Mas costas. sempre dava um migué com a mãozinha. Dava um Miguel. De vez em Mano de quando, Deus. Se mano de tivesse Deus. VAR lá, se tivesse o VAR, ele... Não, Maradona com o VAR ia se Maradona ferrar. não. Ele Maradona e Pelé estão ali, ó. Você tá é o nosso brincando, Maradona. É porque você não viu, então Não é- assiste, Você viu porra. Pelé, Eu né, acho jogando engraçado. vôlei. Vocês viram aquele gol de mão e falaram, Maradona cheirou Maradona cocaína. jogou pra cacete, mas não dá pra comparar com o Pelé, cara. Lógico que O dá. Pelé, ele mandava o juiz embora do meio do Vocês jogo. estão discutindo Vocês com os estão caras que loucos. aprenderam a jogar futebol na sala. Vai, vamos lá, chega, vai. Não, Vamos- mas Chega de falar dessa Maradona, pauta que é boa. Ó, assistam, eu fiz uma assistam. pesquisa. Tem documentário, tem nesses canais aí, tem. Assista esse documentário, mas tem um do Maradona, técnico, no México. Péssimo Ele foi no técnico, Racing, péssimo como técnico. técnico não era bom. A melhor comparação, Não, técnico, vocês estão... Não, o Aí, ó, documentário. O documentário Ó, que sim. foto Maravilhoso. pesada. Olha, Maravilhoso. Putin, se você quiser comparar, coloca os dois no vestiário, que essa foto mostra quem é maior. Muito bem, mas vamos falar sobre. Eu quero falar Essa da pauta Venezuela. é boa. O que aconteceu? Tem Cuba, Venezuela e Argentina antes do socialismo. É para se surpreender.
Cuba, no começo do século XX, teve o primeiro país na América Latina a ter um carro. 1906, o primeiro telefone direto sem telefonista. 1906. Aqui lembra que na década de 80 tinha que ligar no 107 para ter um. 1908, raio-x, primeira máquina de raio-x na América Latina. Tinha uma renda per capita maior que os países europeus. 1938, eles tinham mais carros por habitante que qualquer outro país. 1951, o primeiro hotel do mundo a ter ar-condicionado. Isso era Cuba. Tinha na época uma quantidade de televisores maiores que qualquer outro lugar, e em 1959 a cidade de La Habana tinha mais cinemas que Paris e que Nova York. Que loucura, hein? Aí Era veio pra ser a Las revolução. Vegas, você pode me corrigir. Teve, inclusive, La Tropicana, teve em 1950 e poucos, Carmen Miranda, Nat King Cole, Frank Sinatra, estavam lá. E depois veio o socialismo, atrapalhou tudo. Hoje, por exemplo, a renda per capita da Cuba é somente maior que da Haiti. Que também é outra pobreza. Que é uma desgraça. Revolução Mas veio em teve 59, tudo. né? Então, 59. eu fui pesquisar o que está acontecendo na Venezuela. Venezuela perdeu 80% do PIB, Sim. da riqueza. Hoje eles produzem 80% menos do que em 2013. O Bolívar só mudou de nome. Já é Bolívar. 2.649% de inflação em 2020, 650% de inflação em 2021 e 94,5% pessoas na linha de pobreza para baixo. E 94. 130.000% de inflação em 2018. Só que o que a gente olha é que eles começaram a migrar. Esse ano, uma baita inflação para qualquer país do mundo, 137%. Mas mesmo assim é a melhor dos últimos tempos. Sim. Segundo a CEPAL, que é um dado menos confiável, eles vão crescer 5%. Segundo o FMI, eles vão crescer 1,5%. Mas não tinha crescimento da Venezuela desde então. O que eles estão fazendo? Dolarizaram a economia. Claro. Dolarizaram a economia. Estão pagando as contas e estão retirando o papel disso. A Venezuela já percebeu, demorou, pagou caro, mas que o Estado muito grande tem consequências. Só que aí começa aí bem, é o que a gente está falando. O cara vai lá, não pode elogiar. Por quê? Porque a Venezuela tem problemas de várias ordens. Primeiro que eles não têm reserva em dólar. Não tem nada. Mas tem muito Segundo, petróleo. Que eles começam começou a melhorar a economia, e aí começaram a importar produtos, que é uma coisa inimaginável ano passado, e aí já começa lá o presidente fala assim, não compre importados. Proteja a indústria nacional. Compra do nosso. Ou seja, já ouviu esse papo aqui. não, mas assim, mas é engraçado como a Venezuela, mesmo um governo totalitário, uma ditadura de esquerda, eles estão retirando o Estado, que eu nunca vi. E Cuba também está fazendo isso. Sim. Mas olha só, Cuba tem hoje um salário mínimo de R$400 e um salário máximo de 2.000. Para que serve o salário mínimo? 4 horas de lan house. Então tá na porcaria terrível. Isso por quê? Socialista. Vamos na Argentina. 1913, na Argentina, foi o primeiro metrô da América Latina. Veio a São Paulo 55 anos depois, o metrô. Isso porque tinha, inclusive, era rico como argentino na Europa. Sim. O produto per capita da Argentina era maior que os americanos e que os belgas. Era uma coisa Anos incrível. 50. Até 1943, 44, 45, que começa o peronismo. E aí detonou tudo. E hoje você tem 60% pobreza, 68% dos meninos que estão estudando no ensino fundamental e médio querem ir embora do país. 68%. E 63% das crianças não conseguem comer como deveriam comer todos os dias. Triste. Isso é o socialismo. Ô Segrei, como é que combate isso? Porque assim, você tem toda uma linha, uma timeline histórica mostrando pra turma, olha, é isso aqui. Como é que essa turma consegue ficar? Não consegue. O outro dia conversávamos, quando eu vim a última vez aqui, que é curioso como lugares que têm pobreza continuam votando por aqueles que geram essa mesma pobreza. É uma questão sociológica, digna de ser estudada. Mas eu acho que o melhor exemplo é o que acontece no Brasil. E por quê? Porque você mostra a contracara. Quando a Argentina começou o problema desse governo em particular, foi por culpa de um governo anterior que não deu certo, Macri.
Se ele teria dado certo, teria cortado essa questão do socialismo. Perfeito. E não foi possível. Agora, eu trouxe uns quadros, se vocês quiserem compartilhar, da economia brasileira como você não vai encontrar em outros lugares, não sendo aqui no Pânico. Vamos lá? Ah, você fala o quê? Sim. Os indicadores econômicos. Tá. Aí temos, superávit fiscal em julho, 4 bilhões de dólares. Superávit fiscal nos últimos 12 meses, 1,38% do PIB. Quando você tem superávit fiscal, é que o governo arrecada mais do que gasta. Sim. Não precisa emitir, não precisa gerar dívida de títulos públicos e não precisa aumentar a carga tributária. 26 estados sobre 27, ou 26 mais o Distrito Federal, superávit fiscal. Sobre 5.568 municípios, 5.500 com superávit fiscal. Inflação de julho negativa, 0,68. Inflação de agosto negativa. Deflação, 0,36. A melhor desde 1998. Redução do preço do combustível, 19% entre julho e agosto. Projeção para 2022 de inflação 6,6% e caindo todas as semanas, segundo o relatório do Informe Focus. Temos mais um quadrinho aí, se a produção pode colocar. Desemprego em julho, 9,1%, o menor dos últimos 7 anos. Empregos gerados no governo Bolsonaro, 4,5 milhões. Toda a Argentina tem 5,8 milhões trabalhando. O governo Bolsonaro gerou 4,5 milhões em 3 anos e meio. Quantidade de pessoas empregadas, 98,7. Vai superar os 100 milhões antes de final do ano. Empresas abertas, governo Bolsonaro como saldo entre as abertas e as fechadas, 8 milhões e meio. Total de empresas ativas, superaram os 20 milhões. Crescimento da atividade econômica superou todas as expectativas, 1,17% em julho. Expectativa para o ano 2022, próximo a 3%, somente nesse ano 2022, até agora, 2,52%. Me mostra um país socialista que tem este resultado. E 2 anos de pandemia, né, secretário? E a guerra com a Ucrânia. A guerra com a Ucrânia e ainda problema com os governadores e prefeitos, então, né? Nadando contra a corrente. Mas aí a pergunta que você fala, como com esses resultados, Exato, alguém pensa em botar outra coisa que seja diferente dessa? Ah, pensa. Lógico que Mas pensa. por que você Criativo. acha que é a narrativa? Do discurso. Muita gente não gosta do discurso do Bolsonaro, da forma dele falar. E aí não chega na população. E tem muita gente jovem que não viu todas as maracutaias do PT em relação às corrupções e tudo. É isso. Então, é a única explicação, porque não tem como explicar. Não existe outra explicação. Mas, diga. Não, eu ia te perguntar, a mídia é a grande responsável por isso, né? A imprensa. A gente vai ter que ficar batendo nesse ponto até acontecer algum tipo de mudança. Quantos programas você vê que divulgam esses números? Exato. Não tem. E quando divulga triste. Com divulga aquela chorando. cara, com aquela cara Chorando. triste. Também, sim, ok, eu falei hoje, inclusive, que o Brasil está indo muito bem. Esses números são todos reais. E apurados. Mas se a gente pegar... Tem um mais, sim. Tem um mais. Porque não pode ter mais agora. Não, eu sei, mas... Agora não pode ter mais, senão você é comunista. Vai, toma um remédio e fala. Não, porque... Foi o Zucco. Porque existe... Não, porque existe... Nossa, velho, o bicho sem remédio é chato. Tá folgado, Gueré. Não, é porque já existe... Fala. Não vou falar. Deixa, tá ótimo. A gente é o melhor país do mundo. Não, longe Esse disso. ano a gente Longe ganha o disso. Bolsonaro Tem que ganha o dar a nove. realidade. Eu vou levantar pro segredo. Deixa. Não, Deixa porque Sammy. tem uma enceradeira aqui. Sammy, calma. Vai dar Sammy. treta, vai dar Calma, treta. Por que ele vai dar pra mim? Não, vai ficar na frente da câmera. Nada. Pros dois, Calma, porque, assim, calma, Sammy, calma. Quem não tem noção de economia, que nunca fez pesquisa Sammy, econômica, não Sammy, devia falar Sammy, disso. não é isso. A questão, de economia a questão não é Noções essa. A básicas. questão Não, é o momento que vivemos. São 2 projetos, cara. Eu não Se tô você- falando, eu nunca votaria na esquerda. Nunca votei, nunca votaria, eu não tô sei, discutindo mas isso. ninguém- aqui eu não só tem- não tô falando. Não, eu o que a vou gente, falar. o que, Calma, chega. não, o que a gente está Senão, discutindo aqui Eu é o não vou seguinte. colocar. Eu sei, mas aí vai ficar essa briguinha. Presta atenção. Não, vou ficar quieto e eu vou bater palma para o excelente trabalho. O que a gente está O discutindo? Brasil é o país que mais cresce. Não é questão Dentro do Brasil. Não é a Suíça da América do Sul, nem o Sobral do Ciro Gomes. Que o Ciro Eu Gomes nunca também fala falei de Sobral. que é o Sobral. O que eu estou dizendo é o seguinte: E nem a Suíça. o que a gente está falando aqui, que eu acho que você está trazendo esses números, é aquilo que você falou. Ele falou, você sempre fala isso. Normalmente o país que está muito bem na economia, você continua com o governo. Claro. O que a discussão aqui é por que esses números não estão aparecendo
e a gente sempre acompanha a notícia que parece que o Brasil é o país da desgraça, da fome e que tá tudo dando errado. Essa é a discussão. Que é distorcido. Isso é distorcido também. Essa informação para o público é distorcida. Não, é uma narrativa. Existe uma narrativa. A gente vê isso todo dia no jornal, na televisão. Mas pode ser aberto os números econômicos. Mas esses números são verdadeiros, são fáceis de confrontar e são muito melhores que qualquer outra opção hoje em que você tem perdas das empresas estatais e que tem muita bagunça na economia. Então, tem muito para melhorar. Eu concordo com o Sami. Tem muita coisa para melhorar. Inclusive, muitas vezes a pessoa vem e fala, mas essa deflação eu não sinto no bolso. Eu vou nos alimentos e consigo e tenho que comprar mais caro e tal. Mas o caminho é o que conta. Na economia, sabe bem, o que a gente procura sempre é o ponto de inflexão. Quando a gente está muito mal, o que a gente quer é deixar de cair para começar a subir. No caso brasileiro, está bem a economia. Pode melhorar? Claro que pode. Deve melhorar. Mas a base é muito boa. Essa é a questão. E você consegue pensar num paralelo tipo que aconteceu na Argentina, que nós tivemos o Macri, e aí depois voltou a turma antiga. E esse é o risco. Esse é o risco, porque eles voltam com faca na boca, sabe? Faca nos dentes e pensa que eles voltam porque o povo quer isso. Quer pobreza, quer falta de educação, quer problemas na saúde, e aí agrava os problemas como estão acontecendo na Argentina. Por isso é importante o eleitor brasileiro olhar para a Argentina e ver o que está acontecendo lá, porque a interrupção de um governo mais à direita, como era Macri, com todas as ineficiências da economia, pode acontecer aqui se acontece o resultado de ganhar o Lula nas eleições. Mas então, ao contrário do Macri, o Bolsonaro foi melhor na economia. Muito melhor. Longe melhor. Muito o Macri melhor. tentou controlar preço no final do mandato dele. Foi um absurdo. Foi tudo errado e não somente. Não conseguiu melhorar os índices de pobreza, não conseguiu melhorar o desemprego, não conseguiu melhorar a inflação. Então, quando o bolso está ruim, você volta a outra alternativa para tentar estar melhor. Mas é isso. Agora, você pode apresentar um momento de segredo no pânico? Porque Lógico que eu posso. Por favor, olha, porque eu tenho... Então, sabe por quê? O que nós vamos falar hoje? O quê? Como evitar que teu filho seja socialista. Maravilhoso. Então, pode rodar, por favor. Minuto. É o break? Não, eu teu. Você assim? me apresentar. Sim. Chamada. Agora eu entendi. Eu também pensei Você já foi, Reginaldo? Você é o vinhetamento. Você já foi? Claro. Eu achei que tinha. Não tem. Ainda não tem. Ainda entendi. não tem. Eu achei que tinha. É porque é desorganizado. É o Gueré que faz. Eles fazem surpresinhas. Eu gosto quando você apresenta. Eles fazem surpresinhas. Então agora, senhoras e senhores, vamos apresentar para vocês Momento Segredo. Momento Segredo. Muito obrigado. Muito obrigado. Momento Segredo. Tem uma família reunida. O pai, mãe, filhos, trabalhadores, classe média, celulares de boa qualidade, plano de saúde particular, e a moça, adolescente, estudante universitária, fala: pai, eu quero ser socialista. Aí o pai fala: como assim? A gente trabalha, tem empresa, somos capitalistas? Não, mas eu quero ser socialista. E o pai pergunta: por quê? É porque temos que trabalhar para a justiça social, equidade no mundo, que as coisas sejam melhores e que aquele que tem dê para aquele que não tem. E você faria o que se fosse uma líder socialista? Eu aumentaria os impostos, tiraria daquele que tem e passaria a dar dinheiro para aquele que não tem. E o pai fala: mas isso pode ser feito sem você ser líder socialista. Por exemplo, vou pegar o teu celular, vou vender o celular, vamos comprar um celular de menor qualidade e a diferença do dinheiro nós vamos entregar para as pessoas que não podem comprar celulares de boa qualidade. Justo. Vamos cancelar o plano de saúde, você vai passar a se atender no hospital público e o valor da mensalidade, todo mês a gente vai entregar para as pessoas que estão nos hospitais públicos esperando para serem atendidos. E como eu preciso de um auxiliar administrativo, eu vou te contratar e vou pagar R$2.000 para você. A moça falou: pô, R$2.000 gostei. Não, mas eu vou te dar 1.000. Porque os outros 1.000 eu vou pegar e vou entregar para as pessoas que não conseguem trabalhar. Isso. Aí a moça fala: mas isso é injusto. Foi como injusto? É o que você propõe sendo socialista. E a moça fala: é que o líder socialista tira dinheiro dos outros para dar para as pessoas, não o dele. Exatamente. É isso aí. Bem Exatamente. Aí, é o dinheiro dos outros. Exatamente. É isso. Foi muito bom. Esse é que é o problema.
Esse é que é o problema. É da onde sai o E dinheiro. sempre quando você tem o negócio da justiça social, sempre vai ser bom pra frente. Sim, claro. Pro futuro. Pro futuro. É sempre pro futuro. É sempre o futuro que vai se resolver aquele negócio e fica essa... E outra, né? Você vê o próprio conceito. Você vê o Brasil. O Brasil, cara, o Brasil, você pega o Lula, porque o Lula ele fala o seguinte: não, na minha época era bom, tal, não sei o quê. Mas você pegar o Brasil, só patinou, cara. O Brasil só patinou, o Sami. Brasil O patinou Brasil muito. patina há muitos anos. Muitos. Porque a gente nunca teve realmente um governo liberal. Sim. Né? Nunca, E não a gente tem, nunca e viu não isso. tem. Não, então, a gente nunca viu isso. Até hoje E também- nunca tivemos. E também não sei se a gente vai ver. Provavelmente ver. não. Entendeu? Tomara. O que, Mas a, é gente, muito o que a difícil. gente fez melhor que a Argentina é menos sindicato, que lá Sem é tudo dúvida. Tirou imposto, sindicalizado. Mas aí graças ao Temer. O Se você imposto pensar, sindical. foi o Temer que Mas fez o a Temer. reforma. Então, mas pode voltar agora. E também a retirada do imposto sindical. Mas essa é a questão. Se votar, não ter o teto de gastos, a lei de responsabilidade fiscal, o superávit A fiscal. lei das estatais. A lei das estatais. As estatais Só dão não um mexeram no prejuízo. preço de petróleo porque tem lei de estatal. Senão mexem de novo. Eu fiz um cálculo, Emílio, de quanto para a nação? Um cálculo de quanto ganharam as estatais no governo Bolsonaro. 70 bilhões de dólares. 70 bilhões de dólares. 2019, 20, 21 e o que vai do 22. Então, mas esse dinheiro era para ser rachado lá. Então, aí que tá. Era o dinheiro da turma. Por isso que a turma também está boicotando. É lógico, tá claro. mexendo no dinheiro deles, em lugar de mexer no dinheiro dos outros. É isso. Pô, você não vê? O Correio parece estar distribuindo. Correio distribuindo deu lucro. Sim, tá dando lucro. Mas eles têm o PO lá funcionários. do Postales, que vem lá. O rombo do Postales que veio da corrupção estrutural petista. Isso né? ainda não Dos resolveu. governos Lula Não Dilma. resolveu. Mas tinha que privatizar. Mesmo dando lucro, tem que privatizar. Por quê? Porque se não privatiza, amanhã vem um governo. Então, mas de deixa eu outra, fazer, faz de uma novo. pergunta para vocês. No final, quem é que vai se ferrar? O povo, sempre. O mais E sempre fraco. o mais pobre. Então, sempre. E sempre o mais pobre. Ele vai ficar mais miserável ainda com o governo socialista. A Argentina não tinha uma quantidade de pobreza tão grande, era 5% de pobreza em 1980. No começo do século, o argentino era 5 vezes mais rico que o brasileiro. E hoje é totalmente diferente. Por quê? Por coisas que fez errado a Argentina e algumas coisas que fez certas o Brasil. Não somente de agora, de vários outros momentos. Mas quando você tem controle de preço, tem desabastecimento. Hoje você não tem carne como para comprar. E eu escutei outro dia o Lula falando, não podemos pensar em exportar quando tem gente que não consegue comer carne aqui. Gente, são coisas diferentes. A Argentina fez isso, gerou uma inflação de carne e Não hoje dá ninguém certo, come né? carne. É. E você perdeu um mercado exterior enorme. E que graças a essa contradição argentina, a Austrália ganhou mercado, o Uruguai ganhou mercado e o Brasil ganhou mercado. O Uruguai exporta mais carne que a Argentina, Emílio. É impossível pensar nisso. Com todo respeito pelos uruguaios, são 3 milhões de pessoas contra 47 milhões de pessoas. E hoje tem maior exportador de carne. Caramba. Então, pense bem no que você vai votar, porque o problema é que quando vota reload é pior, né? Você. A gente não viu muito. A gente tem aqui, a gente teve os milico, teve o Sarnica. Sim. O Sarnica, você estava aqui na época do Sarnica? Os fiscais de Sarney não prestavam para nada. Isso, exatamente. Que foi aquela época que a América Latina inteira tinha inflação alta naquela época. Né? Alfonsinho do lado Isso. do argentino, mesma coisa. Aí pegou lá o Collor, que também foi Também zoado, pegou todo o aquele dinheiro que tinha na poupança. São todas políticas que claramente não funcionam. Mas e as pessoas continuam fazendo. Eu queria ouvir isso do Segré. A cultura de ódio é muito fácil, né, de ser assimilada. É muito fácil você odiar os ricos, né, de maneira abstrata. Porque as pessoas das classes C e D enxergam, às vezes, um cara que é antipático, um rico que, às vezes, se envolveu com corrupção, e os políticos usam isso como instrumento da justiça social, porque daí já entra na cabeça Mas deles, né? serve para eles fazerem isso. A questão é assim, se num país você tem gente que se dá bem e gente que se dá mal, a primeira questão é a educação. Então você tem que educar mais. A segunda questão, muito mais importante, é a alimentação para os meninos de 0 a 4 anos. Porque se você não tem um desenvolvimento cognitivo importante nesse momento, o teu cérebro não desenvolve. Então não adianta, não vai entender. E aí depende do Estado. Fica burro. Fica. Sim. Por isso, o pobre, o burro e o inflacionado. É o PBI do populismo. É isso aí. Então, a questão é começar a trabalhar. Tem 2 caminhos.
trabalhar no urgente e trabalhar no importante. Alguém tem que trabalhar no importante, outro trabalha no urgente. Quando as curvas se juntam, aí você melhorou o país. Mas o mais interessante é entender por quê. Se alguém se dá bem e alguém se dá mal, o que fez esse que se deu bem? E geralmente é ser diferente do outro, ser melhor que o outro e ser mais produtivo que o outro. Isso que eu ensinava na universidade. E a única maneira, sacrifício, não esperar que tudo seja colocado na tua mesa. E você estudar tudo que puder. Eu tenho 58 anos, continuo estudando. Tem que estudar. Por quê? Porque o mercado está evoluindo muito rápido. Se você não estudar, você vai ficar para trás. Você que adora capitalismo. Bela lição. Exato. Eu posso fazer uma questão rápida? Claro, até lógico. complementando. Claro. Você adora falar sobre capitalismo, socialismo. Gosto. E agora tem um fenômeno dos bilionários, donos de companhia, que é o capitalismo consciente. E vou falar o que é. O que é isso? O dono da marca Patagônia, é uma marca de roupa. O Sami, você sabe essa história, né? Sim, o cara... Foi all-in na filantropia. O cara falou assim, que é o Ion, né? Yvon, ele decidiu doar 100% da companhia dele, avaliada em 3 bilhões. O que significa isso? Que 100 milhões por ano ele vai dar para ONGs. Então você acha que isso é marketing para vender Mas mais? lógico que é, porra. Segré? Sim. Emílio? Isso não é marketing. Eu tenho 3 bilhões, eu vou dar 100. Emílio, deixa eu te apresentar. Eu vou dar 100 porque eu sou bonzinho. Você conhece o Emílio? Sim, Então agora Quero vai ver dar- ele dar tudo. Deixa eu falar, o cara que Esse que é o manja socialista. pra cacete. Isso é marketing pra vender mais? Aí. É tudo. Ou o cara realmente Não, e tem o que os caras falam, é propósito. Pensa assim, você ganha um salário, Certo. serve para você viver bem. Tá bom. Eventualmente você poupa, garantiza que a tua idoso, quando você seja idoso, você vai viver confortavelmente. Você não precisa mais do que isso. Então o que você faz? Aproveita, faz essa questão de marketing, faz a tua empresa crescer e também faz alguma questão filantrópica, que é bom. Ajudar as pessoas faz bem. Não interessa se é com dinheiro, com ações, com o que for, mas tem que ser feliz. Isso é o conceito Então, mais mas o importante. bilionário socialista é um mentiroso. Claro, lógico. Porque ele mente. O problema é você que mentir. ele já tem, né? O problema são os CEOs. intelectuais. Eu odeio Guardiões. eles. Eles me enganaram. Eles falaram, Emílio, você tem que ser pobre. Eu Inteligentinhos. penso igual pobre. Até Porque hoje eu falo o seguinte, eu falo, pô, esse rico filha da mãe. Eu nunca vou ser rico, porque tem cara mais rico que eu que tá me explorando. A vida inteira eu pensei assim. Tá certo. Aí o que acontece? Eu tenho uma desculpa. Sim. A desculpa é do rico, é do meu patrão. Culpa Que dele. paga mal, viu? Terceiriza a culpa. E Paga ganha muito mal. mais. E Então, o mas cara isso é que ganha produtividade muito, é isso. também. Aí o que acontece? Você fica pensando isso, você tem uma desculpa e você fica Você tem que sempre ali, odiar. Claro. achando que lá pra frente, se você mudar e se todo mundo for bom, e quando houver uma justiça social no mundo, Isso. o mundo vai ser bom pra mas isso cacete. Argentinos é e retórico. brasileiros. Emílio, eu no concordo, jogo. eu concordo total. Argentinos e brasileiros. Comemorando junto. Nós vamos comemorar Sim. juntos. O Se a Imagine, Argentina a gente for vai campeã cantar do mundo, Imagine. a gente vai Difícil. e vamos We cantar. are the world. Vamos cantar Imagine do John Lennon. Imagine, Todos oh, juntos. Mas o segredo mas está o que em fazer até o que te faz hoje- feliz, até Emílio. hoje Não eu com acredito. dinheiro. Faz o que te faz feliz. É a não, atitude. não interessa o dinheiro. O dinheiro é consequência, nunca pode ser o objetivo. Bonito. Vou te dar um exemplo. Aqui, agora, me permita fazer uma publicidade bem simplesinha. Ele vai falar, não ganho nada Não, pra estar aqui. não tem a ver com isso. permuta. A partir da última apresentação do Pânico, eu fui convidado pela Orquestra Sinfônica do Ribeirão Preto Olha lá. para cantar com a Orquestra Sinfônica. Imagina. Sério? Você tá brincando? Oh, de verdade. Dia bom, 8 de né? outubro, Então 8 de tem que outubro, cantar aqui Preto. também. Matias Então tem que cantar Nieva, aqui. canto, lógico, mas foi através de um argentino trompetista fabuloso, assiste o Pânico, mandamos um abraço para ele, falou, quer cantar com a Orquestra Sinfônica da Ribeirão Preto? Falei, lógico. Não, eu gostava muito de você, porque eu acompanhava o Segré nesse noticiário que tem. Ele Programa era de um argentino. canal lá chamado. Lá na A24 Era no o começo. A24, tem o A24, ele fazia o programa lá, aí ele foi pro La Nación. E eu, falava, puta, esse cara é legal, bicho, esse cara tá no Brasil. Carismático. E ele fala meio assim, você consegue entender, né? Fala Fala fácil. fácil. Fala fácil, consegue entender. Aí depois eu descobri que ele mora no Brasil, há tantos, eu tenho filhos aqui. Tenho, no família Brasil aqui e tal. no Brasil. Mas você é um cara que todo mundo adora, porque. Obrigado. Porque você tem Didático. Ele tem o dom, tem vocação de falar. O que mais você quer saber dele? E agora eu me preparo. Quando eu venho aqui, sou Não, tá convidado, cheio, tem que ter um vinheta. momento segredo no Pânico. Sim, claro, Agora, claro.